Fim do mistério, Abel Ferreira revelou se fica no Palmeiras para 2026. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também do Corinthians, que cogita pegar empréstimos bancários para resolver o problema com o Transferban. Já Everton Cebolinha pode ter seu contrato renovado no Flamengo, enorme reviravolta no caso. Falo também sobre o Galo. Existe alguma chance de o Atlético ser punido por conta do escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, que é dono de 27% das ações do Galo? Falo ainda sobre faxina no River Plate. 5 jogadores serão dispensados, algum caberia no seu time do coração? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a advogada de Hulk admitindo a possibilidade dele deixar o clube, Neymar indo pro sacrifício, novidade no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, convite super importante. Você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram. Por lá, de forma gratuita e diária, eu vou passando várias dicas e sugestões para você em relação a apostas esportivas. Muita gente cobrando e alto para dar essas dicas. No meu grupo você não paga nada. E para participar é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você, ao clicar, vai ser direcionado para o Telegram. Basta me seguir por lá que as dicas já aparecem. Combinado? Bora começar o vídeo para falar sobre o zagueiro Maicon, atleta que pertence ao Vasco e foi campeão da Série B com o Curitiba. O contrato dele no Cruz Maltino se encerra em 21 de dezembro e não será renovado. Já está definido que o Maicon fica no Coxa para 2026. Já Luiz Castro, livre desde que deixou a Al-Ahly dos Emirados Árabes, tem seu nome estudado no Grêmio. O tricolor ainda não tem uma decisão definitiva sobre ficar ou não com o Mano Menezes. E enquanto essa decisão é definida, o clube analisa o mercado. Uma das possibilidades, Luiz Castro, técnico português que fez sucesso pelo Botafogo. Saideira do Giro de Notícias, queria contar que Thiago Galhardo está livre do Santa Cruz. Atacante importante no acesso do Santa da Série D para a Série C, foi à Justiça e conseguiu a rescisão do seu contrato, alegando 2 meses de atrasos no salário, 9 meses de atrasos no fundo de garantia. Ainda havia problemas também com direitos de imagem. Uma das contratações mais esperadas do Vasco não vingou e Matheus França pode deixar São Januário no fim dessa temporada. Jogador que pertence ao Crystal Palace havia sido comprado do Flamengo por 20 milhões de euros. Com a camisa do Vasco a coisa não tem funcionado e embora seu empréstimo só se encerre em junho do ano que vem, os clubes, o Crystal Palace e o Vasco, não descartam discutir a devolução do atleta em janeiro. A partir daí o Crystal Palace tentaria buscar uma outra alternativa de clube onde o Matheus pudesse ser mais utilizado. Até aqui, 14 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Matheus França até foi titular na partida contra o Bahia, mas saiu no intervalo. E torcedores do Vasco nas redes sociais o classificaram como o pior em campo na derrota por 1-0 em Salvador. Importante registrar que a fase ruim do Vasco só piora a situação do Matheus França. São 5 derrotas consecutivas e contestação também em relação ao trabalho de Fernando Diniz. Só para completar, registrar que o Vasco tem 3 jogadores voltando de empréstimo, atletas que estavam na Série B. São os casos de JP e Lucas Eduardo, que estavam emprestados ao Avaí, e Lincoln, que estava no Volta Redonda. Nenhum dos 3 será aproveitado ou comprado por esses clubes. O Vasco também não tem interesse em ficar com os atletas. Bora contar que Neymar deve jogar no sacrifício nessa sexta-feira. Tem Santos e Sport, partida super importante para o Santos, que precisa vencer o Lanterna para tentar deixar a zona do rebaixamento. Hoje o Santos tem 38 pontos contra 39 do Vitória, o primeiro time fora do Z4. Durante a semana, você sabe, o Neymar sentiu fortes dores no joelho esquerdo, aquele mesmo que havia passado por cirurgia, e constatou-se uma lesão no menisco, com necessidade de artroscopia, uma cirurgia rápida que demanda mais ou menos 15 a 20 dias de recuperação. Neymar decidiu adiar essa cirurgia para poder fazer parte do Santos nas 3 últimas rodadas. A partir daí, ele vai operar. O pai do Neymar era contrário a essa ideia, temendo que possa haver uma piora no quadro. O pai do Neymar preferiria que o jogador fizesse a cirurgia por agora, mas o Neymar preferiu fazer uma infiltração para que tenha condição de participar dos últimos 3 jogos. O Santos pega o Sport dentro de casa, o Juventude possivelmente já rebaixado em Caxias do Sul e na última rodada recebe o Cruzeiro.
que deve estar de olho na semifinal da Copa do Brasil. Esse jogo entre Santos e Cruzeiro é o último antes de o Cruzeiro começar a decidir com o Corinthians a semifinal do torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Hora de falar sobre Hulk. A Marisa Lígia, advogada do Hulk, resolveu abrir o jogo para falar sobre o futuro do atleta. Hulk, que tem contrato até dezembro de 2026, mas está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Dá uma olhada na declaração da advogada. Não tivemos nenhum contato do Atlético para falar sobre o contrato do Hulk. O próprio presidente Sérgio Coelho me disse que nunca foi interesse dele e dos acionistas negociar o Hulk. Marisa Lígia completa, mas vou repetir o que falei para o presidente. Se o Atlético tiver interesse de negociar o Hulk, não tem problema nenhum. Sentaremos e resolveremos. Entramos pela porta da frente e é por ela que o Hulk sempre sai por todos os clubes por onde passou. Recado bem claro, se o Atlético não tiver mais a intenção de ficar com o jogador, que comunique e as partes vão tentar chegar a um acordo. O Hulk tem direito a todos os salários até o fim do contrato. Imagino que por um acordo ele abriria mão de parte dessa grana para negociar essa rescisão de contrato de forma antecipada. Hulk, que tem sido especulado como possível alvo do Grêmio, devem chegar também nos próximos dias propostas da Major League Soccer. Hora de falar sobre a faxina no River Plate. Será que algum jogador que não ficará no time argentino pode interessar ao seu time do coração? Bora para a lista. São 5 atletas veteranos. Primeiro deles, Miguel Ángel Borja, centroavante colombiano que já jogou no Palmeiras, 32 anos de idade. Borja e Gallardo nunca se entenderam muito bem. O técnico do River Plate não morre de amores pelo centroavante, era uma saída meio que natural. Pity Martinez, esse jogador já foi grande, camisa do River Plate, atuou no exterior, hoje com 32 anos de idade, muito mais reserva do que titular, também não fica para o próximo ano. Nátio Fernandes, velho conhecido do torcedor do Galo, meio atacante cerebral, aquele cara que conduz bem a bola, mas que dá lindas enfiadas, já mais veterano, 35 anos de idade. Já no Atlético havia perdido capacidade física. No River Plate foi piorando temporada a temporada, nesse ano tem sido muito mais reserva do que titular. Quero falar também sobre Enzo Pérez, o dono do maior currículo entre os jogadores citados, atleta formado no River Plate, jogador de seleção argentina, de grandes clubes do futebol europeu como o Benfica, hoje com 39 anos de idade. Também foi perdendo protagonismo e já não consegue ser uma peça importante no time de Marcelo Gallardo. O último dos atletas, Milton Casco, lateral esquerdo, pode jogar também na direita, 37 anos de idade. Importante registrar que todos com mais de 30 anos, longe de serem titulares e com salários relativamente altos. Vale lembrar também que o River Plate não tem presença confirmada na Libertadores da América do próximo ano e está cada vez mais difícil essa classificação para os milionários. Só para completar uma curiosidade, e se a moda pegar, acho que vai ter muita gente que vai se dar bem no Brasil. River Plate decidiu, de acordo com o jornal Olé, da Argentina, mudar a forma de pagamento dos salários para o próximo ano. Jogadores que ficarem terão apenas 60% dos vencimentos garantidos. Os outros 40% vão estar atrelados à produtividade. Minutos jogados, condição física como peso ideal, gols marcados em caso de atacantes, além de conquistas coletivas como títulos e classificações para torneios internacionais. O que você pensa sobre essa questão? Você paga 60% do salário fixo e outros 40% atrelados a metas. Se o São Paulo adotasse esse expediente, a folha salarial do tricolor ia cair vertiginosamente, até porque os donos dos maiores salários no São Paulo nunca conseguem se colocar à disposição. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo pode ser punido por conta de todo o escândalo envolvendo o Daniel Vorcaro. Para você que andou meio ausente dos noticiários, Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master, foi preso na semana passada, acusado de uma série de atos ilícitos à frente do Banco Master, que faliu, quebrou e causou um enorme problema financeiro para outros bancos brasileiros. Pois bem, o Daniel Vorcaro tinha 27% das ações do Atlético, ou melhor, tem. Ele adquiriu essas ações colocando 300 milhões de reais dentro do clube. Nessa semana o Galo anunciou que o Daniel Vorcaro foi retirado
do Conselho Administrativo do Atlético, embora ele continue com seus 27% das ações. Importante registrar que o Estatuto do Galo prevê para situações como essa a possibilidade de os outros acionistas comprarem os 27% das ações do Daniel Vorcaro. O preço ainda não foi definido, mas certamente em condições bem inferiores às praticadas quando o Vorcaro fez essa aquisição. Se os acionistas do Galo não quiserem fazer essa compra, essas ações vão estar à disposição no mercado. Atlético que passa por enormes dificuldades financeiras e que buscava há mais de um ano alguém que colocasse mais 700 milhões de reais dentro do clube, da SAF por consequência, para que o fluxo de caixa do Atlético se tornasse minimamente razoável. Hoje, por conta de todas as dívidas, especialmente bancárias, é praticamente impossível administrar o Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre uma reviravolta no Flamengo. Everton Cebolinha, que andou a maior parte da temporada escanteado por conta de más apresentações, muitas contusões e seu salário alto de R$1,5 milhão por mês, já era dado como líquido e certo que o Cebolinha deixaria o Flamengo na próxima janela de transferências. Corinthians e Grêmio eram os principais interessados, mas o Cebolinha passou a jogar extremamente bem mais recentemente. Primeiro entrando no segundo tempo e depois ganhando em algumas partidas a condição de titular. Existe a possibilidade até de o Cebolinha iniciar jogando a partida mais importante da temporada final da Libertadores da América do próximo sábado contra o Palmeiras em Lima, no Peru. Até porque o Samuel Lino, contratado para ser o titular absoluto, vem em queda livre. Gonzalo Plata, outro jogador que já teve mais moral, acabou expulso e é uma baixa, está suspenso para essa grande decisão. Pois bem, o Flamengo ainda não tomou a decisão de oferecer uma renovação de contrato para o Cebolinha. Essa reta final de temporada vai ser extremamente importante. Se ele continuar demonstrando capacidade e protagonismo nos jogos, é natural que o Flamengo procure para oferecer uma extensão do contrato. O vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. E se não vendê-lo agora, nem renovar o contrato, o Flamengo vai perder o Everton Cebolinha, alguém que custou bastante dinheiro quando comprado do Benfica de Portugal. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Fla. Vale a pena renovar o contrato do Cebolinha e em quais condições? Manutenção do atual salário de R$1,5 milhão por mês? Reajuste salarial ou redução? Resta saber também se ele aceitaria ganhar menos do que se no seu atual contrato. Hora de falar sobre o Corinthians, que cogita pegar empréstimos em bancos para o pagamento do Transferban. O Corinthians precisa arranjar 85 milhões de reais para resolver duas pendências que o impedem de registrar novos atletas. Ainda que o Corinthians queira contratar jogadores, eles não podem ser inscritos por conta de 41 milhões de reais de dívidas com o Santos Laguna, referentes à compra do zagueiro Félix Torres, e mais 44 milhões de reais de pendências com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem nenhum destaque no timão. Pois bem, o Corinthians ainda tem algumas receitas para receber nas próximas semanas. Vai vir grana, por exemplo, da LFU, a Liga Forte União, referente à classificação final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Timão também cogita ganhar um prêmio bacana na Copa do Brasil. Se for campeão, por exemplo, ele fica com 77 milhões de reais. Há uma série de outras pequenas receitas, mas o Corinthians tem muitos pagamentos para fazer. Nesse mês de dezembro e janeiro, 13º, férias, direitos de imagem e pendências com o próprio elenco. Vale a lembrança de que Memphis Depay tem 23 milhões de reais a receber. O Corinthians fez o seguinte acordo: 3 parcelas de R$1 milhão, a primeira vence agora no mês de dezembro e uma última no ano que vem de 20 milhões de reais. É por conta de todos esses problemas que, para resolver o Transferban, o Timão não se vê com outra possibilidade do que não recorrer a um banco. Você sabe que as taxas de juros para empréstimos bancários são extremamente salgadas, mas se não tiver outra alternativa, o Corinthians vai acabar recorrendo aos bancos para ter a oportunidade de melhorar seu time com reforços para 2026. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação super importante. Abel Ferreira colocou um ponto final nas especulações sobre seu futuro. Vale a lembrança de que o contrato do técnico português com o Verdão se encerra em 31 de dezembro. Há um acordo verbal entre as partes, mas nada de o Abel assinar esse novo contrato. O Abel, já em Lima, no Peru, palco da decisão contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado, a final da Libertadores, disse o seguinte, abre aspas, minha palavra vale mais do que uma assinatura. Decidi ficar no Palmeiras, pela minha família e pelo próprio clube. Não preciso de papel assinado para dizer que continuo.
Gosto do Palmeiras, das pessoas e da equipe que construí. Vou querer continuar aqui, sim, disse Abel Ferreira, enfim, se posicionando de maneira taxativa e acabando com qualquer especulação. Existia um rumor, temor, de que uma temporada sem títulos no Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América poderiam levar o Abel a ir embora. O Abel vinha batendo na tecla de que, diante da primeira temporada sem títulos, ele pegaria as coisinhas dele e voltaria para Portugal. No ano de 2025, esse risco é real. O time perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians na final, foi eliminado pelo próprio Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, ao que parece, já foi para o espaço, diferença de 5 pontos em relação ao Fla, restando apenas 6 pontos em disputa. Resta também a final da Libertadores da América, a decisão marcada para sábado. Só para registrar, desde que foi contratado em outubro de 2020, Abel Ferreira colecionou 10 títulos, pelo menos um por ano. O pior ano foi justamente o passado, em 2024, quando ele ganhou apenas o Campeonato Paulista. Se em 2025 não existirem títulos, serão 2 temporadas de investimentos como nunca antes vistos no Verdão e somente um mísero Campeonato Paulista. Renovação entre Palmeiras e Abel, de 2 temporadas até dezembro de 2027. Ele vai manter seu atual salário de 3 milhões de reais, mas passará a ter bônus ainda maiores do que os atuais. Os pagamentos, por exemplo, para título de Libertadores, em vez de 12 salários, ele passaria a ter 20 salários de prêmio, em caso de título da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, em vez de 10 salários, o prêmio seria de 16 salários, em caso de conquista do título nacional. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!